Glória a Deus. Encontramos-se neste momento diante do Senhor Deus para em mais um momento meditar na sua palavra e compartilhar com todos vocês. Meus amados, meus queridos, estamos no livro de Gênesis. Temos meditado por algumas reflexões nesta passagem bíblica e Deus tem nos ajudado a cada dia a meditação da sua palavra. E quero nesta oportunidade continuar no livro de Gênesis, capítulo 13. Já lemos alguns versículos neste capítulo e queremos assim continuar. Vamos ler 2 versículos do capítulo 13 do livro de Gênesis, que se encontra no 10 e o 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Glória a Deus. Estamos meditando sobre riquezas que aparecem no terceiro top da meditação da palavra do Senhor como arma que se é utilizada neste mundo, que são lógicas humanas. E temos visto os benefícios aonde até a riqueza não leva o homem a pecar contra Deus, mas Deus é glorificado através das riquezas, e também vendo onde a riqueza pode levar o ser humano a fracassar espiritualmente e em outras áreas. Um dos problemas de muitas pessoas que examinam as escrituras é porque querem ser só favorecidos. Procura texto familiar, texto que não toque a sua consciência, que não venha causar um desejo, uma vontade de mudança, porque há muitas pessoas que só querem texto na Bíblia que fala de amor, que fala de perdão, que fala de misericórdia, mas quando é a expressão mais forte de justiça, de abandonar pecado, elas cortam o caminho. Porque toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Se o homem guiado pelo Espírito, onde ele examinar as Escrituras, Deus vai ter uma mensagem, uma palavra para ele, de acordo com a necessidade. E vemos aqui que quando os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a entrar numa discordância, numa contenda, Abraão, por ser um homem rico, por ter uma vida, de estar numa situação favorável materialmente, ele continuou orando, ele não negligenciou a sua fé. E foi por este motivo que ele tinha direção de Deus, que quando ele viu os pastores, seus pastores contendendo com os pastores de Ló, por causa do território, por causa daquele espaço para os seus rebanhos, que já não era tão suficiente para ali, tanto o rebanho de Abraão como de Ló, com certeza ali não durou alguns dias aquela situação. Mas por Abraão ser um homem de fé, ser um homem que não se acomodava,
Ele orava, ele pedia direção a Deus, ele estava sempre se comunicando pela sua fé, por isso que ele é chamado pai da fé. Em uma das reflexões teve uma pessoa que entrou e até comentou que Abraão, o pai da fé, que realmente é um homem exemplar na fé. E ele olhou espiritualmente e disse: está errado. Está errado esse negócio. Se ficar desse jeito vai causar prejuízo para mim e para Ló. Que aí a importância de você não deixar a vida de conforto, a zona de conforto na vida material que sempre quer puxar para aí. A pessoa, quando ele é abençoado, se não se cuidar, sempre a vida material quer puxar para a zona de conforto, de acomodismo. Mas Abraão não. Isso não aconteceu porque ele não deixou a vida material puxar ele para aí, que é que nem um azogo. Mas ele deixou ser movido pelo Espírito de Deus através da sua fé para a presença de Deus. Portanto, ele permaneceu sendo abençoado materialmente, abençoado espiritualmente. Há um lugar nas Escrituras que Deus usou o apóstolo Paulo através do Espírito e mandou o apóstolo Paulo dizer: diga aos ricos materialmente que sejam ricos para com Deus e não só para com os homens. Aqui muitas pessoas que se preocupam só ser rico neste mundo para com os homens e pobre para com Deus. Observe que a riqueza não afetou nada na vida de Abraão, porque ele continuou sendo rico neste mundo e sendo rico para com Deus. E a riqueza material, ela tem esta parte de querer puxar para este mundo e tirar a pessoa da presença de Deus. Veja que Ló se acomodou. Observe no versículo que lemos que diz que Ló levantou os seus olhos e disse: é para a campina que eu vou. Porque o homem e a mulher que se pega só as coisas triviais deste mundo, ele fica sem direção. Eu vou abrir aspas aqui para lhe dizer que é por este motivo que você vê tantos cristãos acomodados, sem direção, se batendo um com o outro, como um quebra-cabeça. Por falta de... Quantos aí já não examinam a palavra, não tem mais desejo de examinar a palavra? Quando ouve a palavra, parece que a palavra é uma pedra na cabeça dele ou na cabeça dela. Dá logo vontade de bater em retirada. Dói em si ouvir a justiça, a verdade de Deus. Isto é um problema, você está com um problema. Você pode até não se dar de conta, mas a palavra revela que você está num problema. E um problema sério. Porque é uma recomendação do Senhor Jesus que manda a gente ter fome e sede da palavra e da justiça. A gente dá um sinal para Deus quando a gente, não abençoado material ou abençoado, a gente dá um bom sinal para Deus quando, independente dessas duas áreas, quando a gente tem fome da palavra e fome da justiça. E não é fácil de ter fome quando a barriga materialmente está cheia. Você veja que as pessoas só se preocupam mais de buscar a Deus, de ir à congregação, à palavra, orar, quando estão enfermas, quando estão doentes, quando estão passando por uma crise na vida espiritual ou na vida física. Se diz, vem aí a morte, aí corre a fileira para os pés de Jesus. Mas eu venho lhe dizer da parte de Deus que não é assim que agrada a Deus e não é assim que Jesus quer este negócio. Jesus quer nos abençoar materialmente, mas Ele quer que a gente tenha a mesma necessidade. Porque humildade é isso. Há muitas pessoas que pensam que humildade é você andar com um cesto nas mãos para encher de lixo, com a lixeira para carregar o lixo dos outros. O lixo tem que jogar no monturo, não é carregar ele, tem que jogar no monturo, no lixo e queimar ainda mais. E o Espírito Santo tem esta pá de fogo que queima todo o lixo e joga para longe do homem e da mulher. Até a próxima.
queremos continuar, se Deus permitir, em Cristo Jesus.